amorzinhos! Hoje eu vou fazer um vídeo que foi bastante pedido pra vocês, mas eu não vou fazer exatamente como vocês me pediram, super dicas de como controlar a ansiedade. Primeiro eu quero contar a minha história. Eu já passei por coisas absurdas por conta da ansiedade, já fiquei doente por conta de ansiedade e ela me fazia muito mal, então eu realmente quero contar pra vocês como que isso aconteceu, como que eu saí disso. Desde que eu me lembro por gente, eu sou uma criança ansiosa. E eu acho que tanto isso começou porque eu sofri muito em casa com brigas, enfim, violência dentro de casa no sentido que sempre tinha muita briga, do nada tava tudo bem, do nada, pum, algo acontecia e eu, de repente eu tava no meio de uma briga, eu não tava entendendo nada, e meus pais, e minha avó, não sei quem. Então, eu fui uma criança que eu realmente cresci num lar, não tinha paz na minha casa, sabe? Isso fez de mim realmente uma criança muito insegura e muito ansiosa. Além disso, eu sofria bastante bullying na escola, eu já fui bastante humilhada e bastante agredida pelos meus colegas. E isso fazia com que eu sempre achasse que algo de ruim estava para acontecer, e isso também me gerava ansiedade. Muitas vezes, eu também era muito... eu me exacerbava muito, tipo, quando eu via um momento tranquilo, um momento feliz, eu queria aproveitar aquilo ali ao máximo, e às vezes eu acabava estragando o momento porque eu realmente não sabia lidar com aquilo ali, entendeu? Quando você não tá acostumado com paz, quando você tem paz na sua vida, você quer agarrar aquilo ali com unhas e dentes. E isso não é saudável, porque tudo na vida passa. Eu não entendia isso, que tinham momentos de tranquilidade, tinham momentos que não eram tranquilos. E aí eu ficava assim meio exacerbada, quando as coisas estavam bem, acabavam ficando mal, por conta, né, do meu comportamento. Mas o que era essa ansiedade em mim? Eu sempre ficava pensando nas coisas que eu já tinha feito de ruim. E aí eu ficava com medo de fazer de novo. E muitas vezes eu deixava de fazer coisas que eu queria fazer. Muitas vezes eu deixava de conversar com pessoas que eu queria conversar. E eu acabava ficando muito quieta, assim, na minha, com medo de algo acontecer por conta de coisas que eu tinha errado. Eu ficava pensando muito no futuro, no que ia acontecer. E eu ficava a semana inteira esperando o final de semana pra, de repente, meus pais saírem comigo. Às vezes eles não saíam, eu ficava dentro de casa e aquilo ali me fazia muito mal. Eu me sentia muito frustrada. O maior sintoma da ansiedade, o mais clássico que eu sempre tive, foi o receio do futuro e não parar de pensar no passado. Eu nunca deixei meu passado pra trás, antigamente, né, no caso, hoje em dia não. Eu não deixava passar, sabe, as coisas. Eu ficava revivendo aquela dor que eu vivi, eu ficava revivendo aquele problema, eu ficava pensando, se fosse hoje, o que eu teria feito? Eu sempre fazia isso. Eu lembrava do dia e eu ficava refazendo os meus passos na minha cabeça pra fazer diferente. Mas já passou! Eu demorei muito pra entender isso. O que aconteceu, aconteceu. Não tem como eu voltar e fazer diferente. Eu perdi muito tempo da minha vida atrás disso, tentando refazer as coisas e assim, isso é doentio. Além disso, de eu ficar presa ao passado, eu tinha muito medo de tudo, do futuro, assim. Porque eu achava que como eu errei no passado, eu ia errar. De qualquer jeito, sabe? Eu não valia pra nada. Eu não tinha autossegurança, eu não tinha autoestima, eu não acreditava em mim. Fora isso, eu tinha um vício que a maioria das pessoas tem, que é estar pensando a todo momento. Eu não conseguia ficar em silêncio comigo, sabe? Eu tava sempre pensando em alguma coisa, imaginando alguma coisa, e às vezes eu ficava num cansaço mental tão grande. Não era um cansaço físico, era a minha cabeça que eu não aguentava mais, sabe? As coisas que eu inventava, os problemas que eu criava na minha cabeça. Muitas vezes eu sofri e fiquei nervosa, tive até crise de gastrite nervosa por problemas que eu criei na minha cabeça. Aquele problema não existia. E essa é mais uma questão. Por conta da minha ansiedade, por conta de eu ficar suando frio por algumas situações e não conseguia parar de pensar e ficava com dor no corpo, ao mesmo tempo ficava me sentindo toda geladinha. O meu físico reflete muito o que eu tô passando por dentro. É uma característica minha. E aí, por conta disso, eu desenvolvi gastrite nervosa. E toda vez que eu fico ansiosa, que eu fico nervosa, eu fico com muita dor de estômago. E assim, posso tomar remédio que for, enquanto eu não me acalmar, ela não melhora. Além disso, quando eu fico muito ansiosa, eu também fico toda vermelha e o meu rosto incha também. Eu fico com frio, com calor no corpo inteiro. É uma coisa bem ruim. Muitas vezes eu não conseguia dormir porque eu deitava na cama e vinham 1000 pensamentos na minha cabeça, então eu ficava no computador até tarde, até eu não aguentar mais de sono pra eu poder deitar e dormir de uma vez, porque se eu deitasse sem aquele sono de te derrubar, eu não conseguia dormir. E muitas vezes essa minha mente agitada assim chegava em momentos que ela não tinha que chegar, tipo no meio de uma prova, quando eu tava no trabalho, em momentos que eu precisava me concentrar, a minha cabeça estava pensando em mil coisas que podiam acontecer, mil coisas que tinham acontecido, e às vezes eu cismava que as pessoas estavam prestando atenção em mim, e eu ficava num negócio de pânico, assim, de nervoso, com vários tiques, e me controlando pra fazer tal coisa, não fazer tal coisa. Era uma loucura muito grande.
Uma das coisas chatas de você ser ansioso é que você acaba catalisando muita coisa, tipo, muita energia chegando em você, muito pensamento, e aí você fica com um bolo de energia querendo se expandir. E aí quando algo acontece, você estoura, fala coisas que não deveria falar, faz coisas que não deveria ter feito. Eu tava bem, aí qualquer briga que tinha, bum! Começava a falar, chorar, fazer acontecer, nossa, mãe de Deus, era um descontrole sem fim. Depois eu me sentia, tipo, aliviada, mas arrependida. E aí isso gerava mais ansiedade, que ficava combinando pensamentos e energia. E aí na próxima briga acontecia a mesma coisa. Era um desequilíbrio muito grande dentro de mim. Isso me fazia muito mal. Por conta do cansaço mental que eu estava tendo e dos sintomas físicos também, eu decidi começar a buscar formas de eu parar de ficar nessa vibe, sabe? De pensar demais, vivendo o passado, ter medo do futuro, ficar nervosa, acumular energia, estourar e compensar as coisas com comida. Teve muitas vezes que eu senti que eu ia morrer, eu ficava muito nervosa. Aí eu pensava, eu vou comer alguma coisa pra aliviar isso. Aí eu tinha uma compulsão, porque eu comprava R$50 de biscoito no mercado, comia tudo aquilo de uma vez, não sentia o gosto, aí eu passava mal, e aí eu ficava com taquicardia, eu tomava laxante, aí eu vomitava, eu não sei o que. Olha só que loucura, sem fim, por conta de uma crise nervosa. Nisso eu comecei a buscar alguma forma de acalmar minha mente, porque todos os meus problemas se resumiam à minha cabeça. Então eu pensei, cara, eu preciso me acalmar. Eu não tô calma, eu não fico calma, eu fico nervosa todo o tempo, eu tô ansiosa todo o tempo. Eu não consigo mais dormir, eu não consigo mais comer, eu não consigo mais conversar com alguém, porque enquanto eu tô conversando aqui eu tô pensando em outra coisa. Eu não tava mais vivendo, eu tava sobrevivendo a essa minha condição. E nisso eu comecei a pesquisar sobre formas de acalmar a mente, formas de sair de uma crise nervosa, como se acalmar, como focar em alguma coisa. Porque enquanto eu tava tendo crise nervosa, gente, eu não conseguia estudar, eu não conseguia fazer exercício físico, eu não conseguia ler, eu não conseguia fazer nada que me trouxesse algum benefício. E assim, o tempo tava passando, eu não tava construindo nada na minha vida. Eu só tava passando os meus dias ficando ansiosa e pensando nas coisas que eu devia estar fazendo e que eu não estava fazendo. E nas coisas que eu estava fazendo, mas que eu não queria estar fazendo. Então assim, eu vivia no futuro e ao mesmo tempo eu não construía nada. Então assim, eu tava jogando a minha vida no lixo. Então eu realmente precisei pesquisar sobre como acalmar a minha mente para eu conseguir me focar e fazer alguma coisa que preste para mim. E nisso eu descobri o budismo. O budismo, pra mim, ele é mais uma filosofia e um conjunto de aprendizados que fizeram de mim uma pessoa melhor. Com o budismo, eu aprendi muito sobre impermanência, porque eu tinha muito medo de perder as coisas, eu era muito apegada, eu ficava com medo da minha mãe sair e acontecer alguma coisa com ela. Meu pai ia pro trabalho, eu ficava com medo dele não voltar, e eu ficava com medo do meu irmão se suicidar, porque ele tem essa tendência, eu ficava com medo, e ficava apegada às coisas, eu era muito apegada a algumas coisas, entende? Tanto pelas coisas que eu passei na infância, que eu me sentia sozinha e me apegava a algumas coisas pra sentir que eu não tava sozinha. Além da minha ansiedade do hoje, eu trouxe muito trauma da minha infância, muita coisa, e eu tava vivendo tudo isso no presente que ele tava me matando. E essa questão da impermanência, de que tudo passa, as coisas boas e as coisas ruins, a felicidade e a tristeza, a questão de que nada é nosso, de que as coisas só estão conosco, e as coisas e as pessoas, gente, isso me libertou de uma forma absurda. Porque o chato de você ter esse sentimento de posse é que você vive numa eterna tensão pra manter essa posse com você, entende? Você quer defender de tudo, você quer mandar no universo. Eu queria controlar o mundo, controlar as coisas que as pessoas estavam fazendo e ficava com medo, ficava ansiosa. Não adianta. Eu não sou Deus, sabe? Eu não sou o universo que controla todas as coisas. Eu não sou. E na tentativa de ser, eu estava me matando. Porque você viver num estresse desse 24 horas por dia é questão de tempo para você ter um treco. Vai acontecer em algum momento. Eu vi que a maior parte das minhas questões físicas, eu vi que eu engordei, eu vi que eu tinha dores de cabeça e prisão de ventre e dor de estômago, porque, cara, era tudo emocional. Eu vivia nervosa, vivia ansiosa, vivia me preocupando com tudo e todos, menos comigo. Eu não dedicava nenhum tempo a mim. Só dizer o quanto eu era errada, o quanto eu só fazia merda, o quanto eu só tinha feito merda a vida toda, o quanto eu era gorda, o quanto eu era não sei o quê. Em que isso estava me ajudando, gente? Aonde eu ia chegar desse jeito? Em lugar nenhum. E o mal que eu tava fazendo, pra mim, tava refletindo nas pessoas ao meu redor, sabe? Porque você conviver com uma pessoa ansiosa, que vive tensa, que vive falando rápido demais, não falava coisa com coisa, e tinha crises, e ficava nervosa, e discutia, estourava. Isso não é fácil, isso não é bom pra ninguém. Então, pelo meu bem, pelo bem da minha família, eu tinha que melhorar. Eu tinha que aprender a me controlar. E o budismo me ajudou muito, muito
quanto a isso e quanto a muitas outras coisas. Eu aprendi técnicas de respiração pra me acalmar quando eu começasse a ficar daquele jeito que eu ficava. Eu comecei a aprender técnicas de foco pra que eu conseguisse parar de pensar em mil coisas ao mesmo tempo e aquietar minha mente. Eu aprendi a controlar a minha cabeça pra que eu conseguisse deitar na cama e dormir e não ficar pensando em mil e uma coisas. Então, assim, o budismo trouxe muitas coisas boas pra mim. E eu sou muito grata. Porque eu acho que se não fosse isso... Porque eu assisti muitos vídeos, eu li muitas coisas. E muitas coisas eu não entendi ou não se adequavam ao que eu tava sentindo, ao meu estilo de vida e tal. E o budismo, ele se adequou. E é uma coisa simples, é uma filosofia simples. Não te pede nada. Ela só pede que você cuide de você. Que você se conheça, que você preste atenção em você, que você preste mais atenção no universo, nas forças que fazem com que tudo ande, com que tudo aconteça, e entenda que você tem a sua vida, é isso só que você tem. Eu não tenho essa câmera, eu não tenho esse computador, eu não tenho esse cachorro, eu não tenho a minha mãe e meu pai, eles estão comigo. Eu tenho a minha vida, e ela tá comigo enquanto tiver que estar. Porque eu também não controlo a minha morte, assim como eu não controlei o meu nascimento. Agora que eu tô viva, eu tenho que viver bem, sabe? Deixar as coisas fluírem, correr atrás das coisas que eu quero, procurar me tornar uma pessoa melhor, não ficar apegada a isso e ai meu Deus, que medo de morrer, ai meu Deus, chega porque eu não mando em nada disso. Quando eu entendi que eu só estou aqui, que eu estou no mundo, eu não sou do mundo, tudo na minha vida melhorou. As coisas começaram a fluir. Saiu um peso de 300 quilos das minhas costas, que fazia com que eu me arrastasse, que fazia com que acordar todos os dias fosse difícil, que fazia com que eu quisesse dormir pra aquietar minha mente. E muitas vezes nem nisso adiantava, porque eu tinha sonhos muito agitados, eu tinha pesadelos, eu acordava com medo. Então eu posso dizer pra vocês que a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi de tentar me controlar, de buscar me controlar, de buscar me conhecer. Eu não me conhecia. Eu não tinha noção nenhuma das coisas que eu gostava do que eu não gostava. E eu não tinha noção nenhuma das coisas que me faziam mal, das coisas que eram gatilho para que eu entrasse em crise. Eu não tinha noção. E nisso eu acabava me aproximando de pessoas que me faziam mal, na verdade. E de coisas que me faziam mal. E dedicando até o meu tempo a essas coisas, em vez de eu dedicar o meu tempo a coisas e a pessoas que me fizessem bem. Então o budismo é também uma jornada de autoconhecimento. E eu finalmente passei a olhar pra mim com bons olhos. Eu aprendi que eu sou boa em muitas coisas e que eu posso sim controlar minha mente, que se tem uma pessoa que pode controlar minha mente sou eu. E foi assim que eu consegui me organizar, foi assim que eu consegui emagrecer com saúde, foi assim que eu consegui cuidar mais do meu lado espiritual. E é isso que eu indico a você. A ansiedade nos traz muito sofrimento. O sentimento de posse nos traz muito sofrimento, muito. Então eu acho que a gente tem que aprender a viver a nossa vida de uma forma mais leve. A gente tem que aprender o valor da impermanência. Temos que entender que nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo, que nós não somos de ninguém, nós estamos com as pessoas, que as pessoas não são nossas, elas estão conosco. Quando a gente entende isso, a gente para de sofrer, porque a dor acontece, mas o sofrimento é opcional. E eu não sabia disso antes, e por isso que eu sofria tanto, por tudo, sempre. Então, nesse vídeo eu quis mais contar a minha história e falar sobre o budismo, que foi o que me ajudou. Mas eu ainda pretendo fazer outro vídeo contando mais sobre como eu faço pra controlar a minha ansiedade, algumas dicas pra quando eu tô pra entrar em crise, porque assim, a gente melhora, mas tem coisas na vida que acontecem que você começa a entrar naquilo de novo, porque assim, não é uma coisa sua, entende? Não é, porque eu sou ansiosa, você sempre continua sendo, não é isso. Tem coisas na vida que realmente deixou qualquer pessoa meio despirocada da cabeça, entende? Então, é importante que todos nós tenhamos consciência do que fazer nesses momentos pra gente não enlouquecer de vez. A gente precisa de equilíbrio para resolver nossos problemas. Se a gente ficar desequilibrado, pronto. Uma coisa que eu aprendi e que eu dou muito valor é que se o problema tem solução, então não preciso me preocupar. Mas se o problema não tem solução, então eu também não preciso me preocupar. Porque de uma coisa ou de outra, aquilo ali vai se resolver. Eu não preciso ficar me desgastando por conta disso, nem sofrendo por conta disso. Nós precisamos ter essa consciência, gente, porque a gente sofre muito a vida toda. E muito do nosso sofrimento vem da nossa cabeça. É claro que o ambiente influi, é claro, mas se você tá em paz, se você está equilibrado, nada vai te tirar daquilo. Mas nós não estamos, e quando ficamos, rapidamente aquilo ali se quebra, porque nós não temos certeza da nossa capacidade de nos mantermos em equilíbrio em situações complicadas. E isso, esse equilíbrio, essa
segurança se constrói através do autoconhecimento, do auto-amor. E o budismo traz isso pra gente. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu ainda pretendo fazer mais vídeos sobre ansiedade. Então se você tiver alguma sugestão ou alguma dúvida, basta deixar aqui nos comentários. Então é isso, amorzinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Muitos beijos. Tchau, tchau.